Eu lembro que eu fiz um podcast com o Edmilson, jogador, sabe? Edmilson, né, 2002. E ele contando, né, que eles estavam lá e tal. Eles foram pra final. E aí, a última vez que o Brasil foi campeão, né? Aí tava o Kaká, ele e, se eu não me engano, o Lúcio. Os três crentes, né? Aí eles faziam umas reuniões e tal, tinha alguns da equipe técnica também. Eles fizeram uma oração, aí eles falaram, seguinte, vou fazer um propósito aqui. Aí depois vocês podem ver o podcast com o Edmilson. Primeiro, eu vou doar o prêmio para instituições de missões e tal. Beleza, todo mundo? Beleza. Aí segundo, se nós formos campeão, nós vamos levantar uma camisa escrito Jesus, alguma coisa. I belong to Jesus. I belong to Jesus. Era do Kaká. Eu pertenço a Jesus. E o Kaká tava de reserva, tinha 18, 19 anos. Ele falou, então, Kaká, você fica com as camisetas. Se a gente for campeão, você entra no campo correndo, entrega pra gente, nós vamos tudo vestir, beleza. E aí, pum, campeão, o Kaká entra, né, tal. Ele falou, ele contando, que eles receberam coisa de 5 mil cartas. Porque foi uma das Copas mais assistidas do mundo, porque foi China e Japão. Japão e Coreia. Japão e Coreia? Isso. Então tava transmitindo na China. Entendeu? A Copa do Mundo. Então foi uma das Copas mais assistidas da história, né? E os missionários mandando mensagem. De chineses procurando eles, porque viram aquilo e perguntando quem que é. Que é Jesus. E tal. Pesquisas no Google. Então assim, é o que você tá falando, entendeu? Tem o Senhor fazendo algo, né? O tempo inteiro com tudo isso, né? É interessante porque você acha que todo mundo sabe sobre Jesus. Né? A nossa bolha, né? Todo mundo sabe. Mas quando eu estudei em Edimburgo, eu fui colega de um chinês, né? E nós estávamos fazendo uma preparação, né? Para entrar na universidade, a gente passou um mês junto. E eu, por curiosidade, perguntei para ele, você sabe quem é Jesus? Sabe o que ele me respondeu? Não sei. Nunca ouvi falar. Cara, ele tá num país cristão, né? Não, ele é da China. Sim, né? Mas ele tava ali, né, inserido em Edimburgo, né? Ele tava lá de passagem para estudar. Viu igreja, viu um monte de coisa. Viu tudo. Jesus, quem é Jesus? Tem gente hoje que não sabe quem é Jesus. E nós temos a missão sagrada de falar de Jesus para essas pessoas. E maioria que sabe, né, Paulo? Não sabe. Aí temos um outro problema, né? A maioria que sabe dentro da igreja, mas aí principalmente na nossa cultura brasileira, que é cristianizada, até por causa dos nossos irmãos católicos, não sabem quem é Jesus. E é uma grande missão. É aí que entra a grande missão da educação. Que não é só uma missão dos professores de teologia. Porque, biblicamente falando, todo pastor é um mestre. Todo pastor é um professor. Ali, né? Tá no mesmo ministério, tá no mesmo campo semântico. Então, os púlpitos das nossas igrejas precisam ser fortes. As escolas bíblicas, a Dizoscope tem uma escola de formação, precisa ser forte, precisa alcançar pessoas, precisa alcançar pessoas novas, precisa investir na forma de comunicar, precisa investir em tornar contemporâneo, contextualizado, mais... E equipamento, e estúdio. Tudo. Eu acho que todo investimento é pouco. Porque uma alma vale mais do que tudo. Nós não sabemos quem nós vamos alcançar. E você diz, todo pastor é um mestre, e aí eu até provocaria mais de todo discípulo é uma testemunha. Todos. Dentro das suas possibilidades. É para todo mundo, então. Eu acho que nós teremos grandes surpresas no céu. Que os maiores prêmios serão para aquelas pessoas que nunca imaginamos, né? Aquelas pessoas desconhecidas que fizeram na surdina, no silêncio, na humildade, sem querer plataforma, sem querer honraria, mas fizeram o básico, que é ganhar almas. Nós teremos uma responsabilidade muito grande diante do Senhor como pastores, mas eu acho que muita gente desconhecida vai estar à frente da gente, ganhando prêmios, galardões grandiosos, porque eles foram fiéis. Fiéis no pouco. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito por Deus, né? Então, essa é a jornada do discipulado, que é uma jornada, é a melhor jornada que existe. De você falar de Jesus, conhecer Jesus pessoalmente, e você se ver como instrumento de Jesus na vida do outro. Você falou de 2 erros, né? Você falou de isolar os evangelhos, então tentar integrá-los, muito legal.
usando as referências da sua Bíblia aí, provavelmente a sua tem. Se não, você entra no aplicativo da Bíblia, as Bíblias da Sociedade Bíblica NAA, tal, ela sempre tem. Mas você falou uma segunda coisa que é olhar de forma, vou usar esse termo, nem é o melhor, mas mais místico, mais desencarnado, né? Que é até um pouquinho dessa visão mais grega, assim, às vezes, de querer separar e tal. Então, como é que seria a forma certa? Porque isso é uma grande ênfase do Jesus Copy, né? Porque copiar Jesus, muita gente às vezes nos criticava dizendo, mas isso não é possível. Como é que copia Jesus? Jesus, poxa, né? Mas nós estamos falando desse Jesus que veio nos deixar um modelo, né? Como é que a gente pode ler vencendo esse erro? Paulo disse para que as pessoas imitassem ele, assim como ele imita Jesus. Então dá. Não somente dá, mas é o nosso mandamento. Dever. Ser discípulo é imitar o mestre. Nós só temos um mestre, que é o Senhor Jesus. Ele é aquele que nós precisamos imitar. Como nós imitamos ele? Conhecendo pessoalmente ele. Como nós conhecemos pessoalmente ele? Por meio dos evangelhos. Os evangelhos são a base do cristianismo. Insubstituível. É para onde converge todo o Antigo Testamento e de onde deriva todo o restante. Então Jesus, tem que haver uma dedicação especial a esses 4 livros. A nossa tradição bimilenar do cristianismo sempre deu muita importância à leitura dos evangelhos. Você pega qualquer lecionário medieval, qualquer lecionário da época da patrística, qualquer devocionário importante na história da igreja, sempre tem uma leitura intencional e direcionada dos evangelhos. Você pode ler qualquer parte das escrituras e deve ler com afinco, mas os evangelhos não podem sair do seu raio de visão. Então, por exemplo, você está fazendo um plano anual de leitura bíblica, né? É moda fazer e é muito bom que as pessoas façam. Coloca um capítulo dos evangelhos todos os dias. Você vai lendo outras coisas. Mas o repetir é bom. Pro crente, repetir é bom. Repetir torna a fé mais profunda. Repetir é você... Por exemplo, você se cansa de ver o rosto da sua esposa? Não. É o mesmo rosto, não é? É o mesmo rosto. Eu vejo o mesmo rosto todos os dias. Mas o ver todo dia é o que deixa a relação mais grudenta, inseparável. Imagina que eu tenho a presença de Jesus estampado nas páginas do Evangelho. E eu tô lá todo dia vendo Jesus, ouvindo o que Jesus está falando, ouvindo para onde Jesus está indo, o que Jesus fez, o que Jesus não fez. Todo dia, pelo menos um capítulo por dia. Muito todos os dias, para que você não perca a sintonia com Jesus. E até, legal isso que você está falando, porque até olhando para ele e para ler as outras coisas, né? Sim, porque Jesus... Porque esses que estão escrevendo, antes e depois, estavam olhando para ele, né? Sempre. Davi olhando para frente, Paulo olhando para trás. Sempre. E para não deixar... e para a gente complementar, o que sempre a igreja fez, na tradição que a gente tem? Ler os evangelhos e ler salmos. Por exemplo, o que Jesus mais citou? Salmos. O que o Novo Testamento mais cita? Salmos. Porque os salmos são a expressão da adoração do povo de Deus. Então é aquele negócio, a nossa adoração nunca é uma iniciativa nossa. A nossa adoração é sempre resposta, é sempre reação. Então eu olho para Jesus e eu respondo a Jesus. Como eu respondo a Jesus? Em adoração. E qual que é o guia da adoração da Bíblia? São salmos, que são hinos de adoração a Deus em meio à tristeza, em meio à depressão. Talvez alguém está nos assistindo hoje, está com depressão, está sendo perseguido, está sem dinheiro, está sem emprego, ou está vivendo uma época boa e aproveita porque dura pouco. Em todos esses momentos, à luz de Jesus, eu também sou ensinado a reagir. Reage, homem, né? O que você tem a falar para Deus? Você está em contato com uma pessoa extraordinária, inigualável, que é Jesus Cristo. Você vai ficar assim, Não vai. Parado. Não, eu acho que se eu encontrasse Jesus aqui na minha frente, além do ataque do coração que eu ia ter, eu acho que eu ia chorar. Eu acho que eu ia me jogar aos pés dele. Eu ia ter alguma reação. E eu acho que a teologia nos ajuda a fazer isso.
A teologia que torna o nosso coração seco é a doutrina de demônios. A teologia que nos faz glorificar Deus, deixar o nosso olho mais úmido, o nosso joelho mais calejado. Essa é a teologia de verdade. Porque para falar sobre doutrina de demônios, não precisa falar dos demônios. Eita. Basta falar de Deus com uma intenção errada. Uau! Nós saímos agora da Semana Teológica e abrimos a nova turma da nossa escola de teologia aqui do Desascope, e o tempo inteiro era isso. Teologia é pra gente conhecer mais ao Senhor e poder dar uma resposta a Ele. Teologia é pra gente conhecer mais ao Senhor e dar uma resposta. É isso, né?